Oiê, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no Perfil Linhas Corrente. Eu sou Ana Raquel, professora e embaixadora das Linhas Corrente, e na aula de hoje você vai aprender a parte 2 dessa bruxinha super fofa de Halloween. Na parte 1 fizemos todo o corpinho, a cabeça e os bordados, e hoje vamos dar início com o bracinho. Vou iniciar meu trabalho com fio bege suave, tá? A cor da pele da sua bruxinha, fazendo um anel mágico. Após fazer esse anel mágico, eu vou subir 2 correntinhas e dentro dele eu vou colocar 8 pontos baixos, tá bom? Fecho o anel mágico, coloque esse fio para a parte de trás e na próxima carreira será uma carreira de aumento. Então, na carreira 2, eu vou trabalhar um aumento para cada pontinho de base. O primeiro passo é você fazer o aumento, coloca o marcador antes dele e vai começar trabalhando a sequência de aumento por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 16 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso soltar um pouquinho o fio e vou levar a minha peça para o lado avesso para poder dar o acabamento aqui no fio que deixamos do anel mágico. O primeiro passo é você passar o fio por baixo, um pontinho baixo, faz uma laçadinha e passa o fio por dentro e aperta. Isso faz com que dê um nozinho e esse anel mágico não vai soltar, tá bom? Após fazer esse processo, eu vou pegar meu marcador, tiro ele, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente e agora a carreira 3 e a carreira 4 será uma carreira de ponto sobre ponto. Então, vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto e em cada carreira eu vou ter 16 pontos baixos. Finalizei minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente e agora a carreira 5 eu vou trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? Você vai repetir esse processo até chegar no marcador e ao final dessa carreira eu vou ter 12 pontos baixos. Finalizei minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora na carreira 6 eu vou trabalhar um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Você vai repetir esse processo até chegar no marcador e ao final dessa carreira eu vou ter 8 pontos baixos. Finalizei minha carreira, agora eu faço como se estivesse fazendo um ponto baixo, deixando 2 laçadinhas na agulha e já vou fazer a minha troca de cor para a cor preta, tá? Vamos começar a subir a roupinha da nossa bruxinha. Então, para fazer a troca de cor, você vai pegar o fio preto e o fio que eu acabei de cortar, vai dar 2 nozinhos, levando esse nozinho bem próximo ao pezinho do ponto baixo e vai puxar o fio preto, formando, né, já fazendo a troca de cor. Agora, você vai colocar esses fios ou para dentro da peça ou você pode cortar eles, tá bom? E agora, a carreira 7, você vai fazer uma carreira de ponto sobre ponto e ao final dessa carreira, você vai ter 8 pontos baixos. Finalizei minha carreira, agora a carreira 8, eu vou trabalhar mais uma carreirinha reta, mas pegando apenas a alcinha de dentro da nossa carreira anterior. Então, você vai trabalhar ponto baixo na alcinha de trás e ao final dessa carreira eu vou ter 8 pontos baixos. Finalizei minha carreira, agora vamos iniciar a carreira 9, faço um ponto baixo, coloco o marcador e agora da carreira 9 até a carreira 14 eu vou subir no total de 6 carreiras retas de ponto sobre ponto. Em cada carreira eu vou ter 8 pontos baixos, tá bom? Então é só subir aqui o bracinho. Finalizei as minhas carreiras e ficou dessa forma. Agora eu já posso soltar um pouquinho a laçadinha, tiro o marcador, prendo aqui a laçadinha, fazendo com isso você pode colocar um enchimento sem desmanchar a sua peça e você vai colocar aos pouquinhos, levando esse enchimento para a parte da mão e depois do bracinho. Então, eu vou colocar aqui o enchimento e volto mostrando para vocês. Com o enchimento colocado, agora vamos voltar a trabalhar nossa peça. Então, eu passo aqui minha agulha, tiro o marcador e agora eu vou fechar o bracinho, pegando um pontinho da frente e um pontinho de trás, fechando com um ponto baixo. Então, para fechar aqui, eu fiz no total de 2, 3 ponto baixo e um ponto baixíssimo, tá? E vou soltar esse fio, cortando, deixando ele longo, tá? Para poder fazer a costura. E agora é só puxar aqui
essa laçadinha que vai prender e não vai desmanchar mais, tá bom? Com o bracinho já pronto, eu vou fazer a manga da nossa blusinha. Então, aqui tem a carreira que fizemos pegando apenas a alcinha de trás. Então, ficou as alcinhas para fora. Eu vou pegar meu fio preto, passo por qualquer uma delas, dou um nozinho, dou mais um nozinho para firmar, tá certo? E vou começar a trabalhar nessas alcinhas. Então, eu passo minha agulha na mesma alcinha que eu prendi o fio, faço uma, duas, três correntinhas, laço o meu fio e volto fazendo um ponto alto no mesma alcinha de base, tá? Formando um aumento de ponto alto. Próxima alcinha, vou fazer mais um ponto alto, formando um aumento de ponto alto. E vou repetir esse processo por toda a volta, tá bom? 2 pontos altos em cada alcinha. Então, você vai fazer isso até chegar lá no final. Cheguei aqui no final, vou contar de baixo para cima 3 correntinhas e prendo com um ponto baixíssimo, tá certo? Próximo ponto, mais um ponto baixíssimo, e aqui eu já posso cortar esse fio e arrematar ele, tá? Então, você puxa dessa forma, coloca esse fio para a parte de trás e vai dar o acabamento nessas duas pontas. Com os fios arrematados, o bracinho vai ficar dessa forma. E você vai precisar fazer 2 da mesma forma, deixando o fio longo para fazer a costura, tá bom? Com a cor marrom terra, vou iniciar o cabelo. Faço o anel mágico e dentro dele eu vou colocar 6 pontos baixos. Fecho o anel mágico, coloco esse fio para a parte de trás e agora na segunda carreira eu vou fazer aumento. Então, para cada pontinho de base, eu vou fazer um aumento de ponto baixo, ficando no total 12 pontos baixos. Então, você vai fazer o primeiro aumento, coloca o marcador e segue fazendo os aumentos até chegar nele. Finalizei minha carreira, tiro o marcador, coloco um ponto baixo, passo o marcador novamente, e agora na carreira 3 eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 18 pontos baixos. Finalizei minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente, e agora na carreira 4 eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento. Vou repetir esse processo por toda a volta e ao final dessa carreira eu vou ter 24 pontos. Finalizei minha carreira, tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente e agora na carreira 5 eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento. Vou fazer esse processo por toda a volta e ao final dessa carreira eu vou ter 30 pontos. Antes de finalizar ela, você vai dar o acabamento aqui na parte de trás, tá certo? Prendendo o anel mágico. Então, você passa a agulha por baixo de algum pontinho baixo, puxa formando uma alcinha e passa o fio por dentro, dando esse nozinho. E é só cortar o fio e seguir trabalhando a sua carreira normalmente. Finalizei minha carreira, vou tirar o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente e agora nessa carreira eu vou trabalhar 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ter 36 pontos baixos. Então, você vai seguir fazendo essa sequência até chegar no marcador. Cheguei aqui no marcador, agora eu já posso tirar ele e agora vamos começar a subir as mechas, tá bom? Primeiro passo, no próximo ponto eu faço um ponto baixíssimo e vou subir 7 correntinhas, tá? Após finalizar as 7 correntinhas, eu vou contar de baixo para cima 5 correntinhas, tá? Aqui tá inicial, conto 4 correntinhas e vou colocar o meu ponto baixo, dessa forma. E agora, eu vou seguir com 4 pontos baixos nas correntinhas, ficando essa mechinha. Agora, no próximo ponto de base, você prende com um ponto baixíssimo e vai subir novamente as 7 correntinhas. Ponto de baixo para cima, 4 correntinhas. Na quarta, você coloca um ponto baixo, mais um ponto baixo, mais um ponto baixo e mais um ponto baixo, tá? Ficando com 4 pontos baixos na corrente. Pulo o próximo ponto de base e prendo com ponto baixíssimo. E as mechinhas vão ficar assim. Então, essas mechinhas são as mechas número 1, as mechinhas menores, e eu vou fazer 5 mechas da mesma forma, tá bom? Então, vou fazer as minhas e volto mostrando para vocês.
Finalizei as mechas menores, agora eu faço um ponto baixíssimo, tá? Fica dessa forma. E agora eu vou subir a mecha maior. Então, eu vou estar fazendo 30 correntinhas, ficando dessa forma, tá? E após fazer essas 30, eu vou contar na segunda corrente após a agulha, eu vou fazer um ponto baixo e mais um ponto baixo, fazendo um aumento de ponto baixo, tá? E agora, eu vou fazer no total de 10 aumentos de ponto baixo. Então, para cada correntinha, eu vou fazendo um aumento. Vou seguir fazendo um aumento. E são 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Então, eu vou fazer esse processo por 5 por 10 pontos, tá bom? 10 correntinhas. E você vai perceber que vai começar a enrolar aqui a parte do cachinho. Então, é exatamente isso que eu quero para minha peça. Ele vai começar a ficar bem enroladinho. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só que como fica a mechinha bem enroladinha. Depois que você fez os 10 aumentos, você vai seguir trabalhando ponto sobre ponto, tá? Apenas um ponto baixo para cada correntinha, até chegar lá na última correntinha. Então, eu vou fazer a minha e volto com vocês. Finalizei aqui, ó, só ponto sobre ponto, tá? Agora, aqui tá a próxima. Vou fazer mais uma. E aqui tem o próximo ponto de base. Faço um ponto baixíssimo, tá? E já posso subir minhas correntinhas, minhas 30 correntinhas, e repetir o mesmo processo. 10, aumento de ponto baixo, tá bom? E vai voltar com ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer aqui ao total, vou fazer por toda a volta, tá? E ao total, eu vou ter 31 mechas com 30 correntinhas, tá bom? Vai ser 5 menor e 31 mecha maior. Então, eu vou fazer a minha e volto com vocês. Olha só como vai ficar com todas as mechas pronta. Fica uma cabeleira super fofa, né? Então, aqui, ó, está o nosso ponto, né? Estou finalizando aqui. No último pontinho aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Mais um ponto baixíssimo para firmar. E já posso cortar esse fio, tá bom? Então, você corta, puxa ele, aperta bem, leva esse fio para a parte de dentro, tá? Do cabelinho, para não ficar à mostra. E aqui você pode dar o acabamento nele, com agulha de tapeçaria ou com agulha mesmo. Eu vou fazer com agulha mesmo. Vou passar aqui em qualquer pontinho baixo. Passo uma laçadinha, passo o fio por dentro, puxo, aperto bem e esse nozinho está firmado. Agora é só cortar o excesso do fio. E nosso cabelo está prontinho. Olha só que coisa mais linda que fica esses cabeleira da nossa bruxinha. Depois de fazer o cabelo, o bracinho e o corpinho da nossa bruxinha, vamos começar a montar pelos bracinhos, tá? Então, a gente vai pegar a agulha de tapeçaria, vai passar o fio e vai costurar o bracinho aqui, bem rente à última carreira da roupinha, tá? Então, eu coloco sempre aqui na lateral, olha só, nessa posição. E para esse bracinho não sair do lugar, você coloca um alfinete para poder costurar, tá bom? Então, aqui, ó, é a última carreira do corpinho, tá? Na cor preta. Eu passo de trás para frente, pulando 3 pontinhos baixos. Coloco numa posição que seja confortável para poder costurar. Pego o meu último ponto do bracinho e ele já tá preso aqui pelo último e pelo primeiro pontinho. E agora é só prender o restante do bracinho. Então, você pega um pontinho do braço e um pontinho do corpinho até preencher por completo. Então, aqui, como o bracinho é menorzinho, você vai dar poucas laçadinhas. Então, eu dei 2 laçadinhas, 3, e agora, para dar o acabamento, eu passo minha agulha, dessa forma, passo o fio por dentro, puxo, e já posso colocar esse fio para dentro do corpinho novamente, e já posso cortar o excesso, tá? Não tem muito segredo fazer a costura do bracinho. E olha só como vai ficar. Então, depois que você costurou um, você vai costurar o outro da mesma forma, lembrando de colocar na mesma posição para não ficar tortinho.
Com os bracinhos já costurados, olha só que gracinha que ficou. Agora vamos colocar o cabelo. Então agora você precisa de ter um pouquinho mais de atenção para colocar esse cabelinho da nossa bruxinha. Então aqui, ó, bem no topo da nossa bruxinha, eu vou colocar a parte que tá ponto baixo, certo? Então coloco dessa forma e vou colocar uns alfinetes para segurar até achar uma posição e ir arrumando o cabelinho dela para não sair do lugar. Olha só. Então, aqui você pode fazer dessa forma e arrumar o cabelinho dela. Então, eu coloquei aqui o alfinete, achei a posição que eu quero para colocar o cabelinho, eu coloco o alfinete. E agora eu vou firmar com mais alguns alfinetes aqui ao redor para não correr o risco de sair da posição. Então, é necessário que você tenha vários alfinetes aí em mãos, na hora de colocar o cabelinho, porque é muito importante essa forma de colocar para não sair do lugar, tá bom? Após colocar aqui, ó, os alfinetes, você vai colocar também esses alfinetes aqui na franjinha e nos cabelinhos. Mas o primeiro passo é separar essas mechinhas. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer esse movimento de zigue-zague. Então, eu coloco uma mechinha para baixo, uma mechinha para cima, uma mechinha para baixo, uma mechinha para cima, tá? Do cabelo maior, dessa forma, tá certo? Vamos fazer essa divisão para a gente poder fazer a colagem do nosso cabelo. Então, eu faço uma mechinha para baixo e uma mechinha para cima, dessa forma aqui, tá? Olha só como vai ficar. E vai fazer esse processo por todo o cabelinho até chegar lá no outro lado, tá bom? Uma mechinha para baixo, uma mechinha para cima. Uma mechinha para baixo e uma mechinha para cima. Sempre intercalando essas mechinhas. Então, aqui, ó, você vai colocando e vai segurando ali na parte de cima, tá certo? Uma mechinha para baixo e uma mechinha para cima, tá certo? Dessa forma. Aqui nas duas últimas mechinhas, eu deixei as duas juntinhas. Agora, você vai prender essa parte de cima para não atrapalhar na hora de colocar os alfinetes. Então, você pode prender com o cabelinho mesmo, ó, dando um nozinho só para segurar. E depois, você vai trabalhar com essa parte aí de cima, tá? Então, com o cabelinho já dividido, agora vamos colocar os alfinetes. Então, eu vou pegar vários alfinetes e vou colocar aqui na posição que eu quero. Então, ó, o primeiro passo é prender as franjinhas. Então, aqui são 5 franjinhas, eu coloco 4 para um lado, tá? Um pertinho da outra, certo? Vou colocando os alfinetes para não sair do lugar. 4. E a quinta, eu coloco ela um pouquinho para o lado, que eu quero que tenha essa divisãozinha da franjinha. Então, eu prendo aqui essa mechinha e coloco ela para esse lado. Coloco um alfinete. E agora, você vai arrumar todas as mechinhas que estão para baixo, colocando o alfinete, colocando uma do ladinho da outra, tá? Coloco o alfinete, venho com a mechinha, coloco nessa posição, seguro e vou colocando o alfinete, tá? Dessa forma. Então, aqui você vai fazer por todas essas mechinhas que estão aqui na parte de baixo, tá bom? Então, eu vou fazer a minha, mas antes disso, você tem que fazer primeiro um lado, depois o outro, tá? Um pouquinho do outro, e depois você faz a parte de trás. Por quê? Aqui na frente a gente quer que fique bem preenchido. Então, aqui atrás, como a gente fez essa divisão, é normal que tenha brechas, tá certo? Quando você estiver colocando o alfinete. Então, você vai perceber que no meio ficou várias brechinhas, olha só. Vou colocando o alfinete e vai ficando essas brechinhas entre as mechas, né? Entre o cabelo. Então, isso é normal acontecer. Você vai colocando aqui e vai colocando os alfinetes. E essa brechinha a gente vai resolver depois. Então, olha só. Depois de colocar todos os alfinetes em todas as mechinhas, olha só como vai ficar nossa bonequinha toda cheia de alfinete, eu vou começar a colar esse cabelinho. Você pode estar costurando? Pode, mas o colar também serve muito bem, então eu vou estar colando aqui as mechas. Se você quiser costurar, você costura o topo aqui na cabecinha e depois você faz as mechinhas, que dá super certo também, tá? Então, com todas essa parte já pronta, eu vou pegar a cola de silicone e o primeiro passo a ser feito é tirar aqui o alfinete das franjinhas, tá? Então, eu vou tirar os alfinetes que eu quero que tenha aqui um espaço para colocar a cola e colar aqui o topo aqui do cabelinho, tá? Então, você vai fazer esse processo. Por que não fazer esse processo antes de colocar o alfinete?
para não correr o risco de ficar tortinho, tá? Então, você faz esse processo, como eu fiz, e não tem perigo de ficar tortinho. Então, você cola aqui, ó, a parte de cima do topo do cabelinho, certo? E com auxílio do alfinete, você vai segurar aí para estar colando. Agora, você vai colocar as franjinhas mecha por mecha. Você vai fazer o seguinte, deixa eu tirar esses alfinetes. Vai passar um pouquinho de cola aqui, ó. Aqui em todas as mechinhas, tá? Como é pequenininho, eu coloquei em todas. E vou colocar para baixo, dessa forma. Seguro um pouquinho e agora, com auxílio do alfinete, eu vou segurar todas essas mechas para ela poder colar, tá? Dessa forma. Aqui está a outra mechinha, né? A última mechinha menor. Vou passar cola novamente. Cuidado com o excesso de cola, tá? Para não correr o risco de vazar na sua peça. Então, você faz aqui, ó. Coloca um pouquinho de cola, de silicone. Coloca para baixo, na posição que você quer. E coloca o alfinete. Dessa forma. Então, a franjinha vai ficar assim. Agora, para colar as mechas, você vai fazer o mesmo processo. A diferença é que você pode colar diretamente na cabeça, fazendo uma linha reta, colocando a mecha dessa forma, tá? E coloco o alfinete, ou você pode colocar diretamente na mecha, tá? Eu vou fazer aqui um pouquinho, colocando a cola na cabeça, tá? Mecha por mecha. Não coloca assim, certo? Olha só. Não coloca cola na cabeça toda e depois coloca as mechas, que não vai dar certo, tá? Esse processo é de formiguinha mesmo, então você precisa de um pouquinho de paciência para poder fazer. Você vai colocando linhas retas aqui, ó, de cola e vai colando as mechas, tá? Dessa forma. Se você preferir, você pode passar cola diretamente na mecha, como eu vou mostrar. Mas antes disso, deixa eu mostrar mais um pouquinho para você. Olha só, coloco mais cola aqui no topo e desço aqui para a cabeça. E vou colocando essas mechas, tá? Essa mecha que eu estou colando é as mechas que eu separei para a parte de baixo, tá? Não é a mecha que você separou e deixou na parte de cima, é a parte de baixo. Então, aqui você vai fazer esse processo de colar por todas as mechas, tá certo? Alinhando bem. E olha só como vai ficar depois de todas as mechas coladas. Lembra que eu falei para vocês que ia ficar esse espacinho? O que vamos fazer agora? Aqui na parte de trás, sempre fica um espaçozinho, né? Então, a gente vai começar a colar aqui essas mechas de cima na parte de trás, tá? Então, o que você vai fazer? Em vez de colocar a cola direto no cabelinho na parte de baixo, nesses espacinhos que fica, você vai passar a cola na mecha e vai levar ela em direção a ela dessa forma. E vai colocar o alfinete. Passo a cola direto na mecha e levo ela nessa posição, certo? E aqui você vai perceber que vai ficar todo preenchidozinho esses espaçozinhos. Olha só que legal. Então, você sempre começa na parte de trás, tá? De trás para frente. Então, passo cola na mecha e coloco ela para a parte de trás, fechando essa brechinha que deixamos na primeira camada de mecha, tá bom? E vai colocando o alfinete para firmar. E aí, você vai repetir esse processo aqui por toda essa parte, tá? Passa a mecha, a cola na mecha e vou colar dessa forma, tá? Então, desse lado, você vai colar todas. Finalizei um lado, vou seguir trabalhando esse processo no outro lado também, tá bom? Você vai passar a colinha aqui na mecha da mesma forma. Cuidado com o excesso de cola, tá? Para não vazar. Então, você vai passando aos pouquinhos e vai levar essa mecha aqui para a parte de baixo, dessa forma, tá bom? E você pode colocar um alfinete para segurar enquanto você vai colocando as mechas. Então, desse lado aqui, você vai deixar duas mechinhas sem colar, tá? Então, você vai colar todas elas da mesma forma, tá? Do que eu falei para vocês, e vai deixar duas mechinhas sem colar.
Olha só como vai ficar com toda a parte de trás coladinha, todas as mechas coladas. Por que eu deixei essas duas partezinhas aqui sem colar? Porque vamos fazer um penteado. Então, você vai fazer o seguinte, você vai passar aqui em cima, levando em direção para o outro lado. Olha só essas duas mechinhas, certo? Ó, uma e mais uma, tá? E você vai colocar elas aqui nessa posição e vai colar nessa posição, tá? Para deixar um penteado aí, o cabelinho de lado da nossa bruxinha, tá? Então, isso aí é opcional. Caso você não queira, você pode colar da mesma forma que eu estava colando. Então, para fazer esse penteado, e você vai colocar a cola, tá? Olha só, na parte de cima da mecha, tá? Se você olhar nessa posição, você vai colocar a mecha, o cabelinho, né? A cola no lado de cima da mecha, porque eu quero colar essa parte de baixo, tá? Então, olha só, passo cola aqui na minha mecha, na parte de cima, tá? E vou levar essas duas mechas aqui para o ladinho, tá? Então, aqui você vai arrumando e coloca o alfinete para colar e segurar enquanto cola, tá? Para não sair no lugar, tá certo? E o cabelinho, ele vai ficar assim, todo alfinetado, todo coladinho. E você vai esperar secar um bom tempo para poder esse cabelinho não soltar, tá? Mas se você quiser, você pode dar uns pontinhos de costura em cada mecha para firmar ainda mais. Com todos os cabelinhos já bem coladinho, olha só que gracinha que fica. As pontinhas ficam bem cacheadinha e na parte de cima fica lisinho. Então, ela vai ficar dessa forma com o cabelinho prontinho, tá? Agora, a nossa bruxinha, ela tem um detalhezinho aqui no pescoço. Então, eu vou pegar o fio na cor roxa, tá? Vou passar ele por trás da cabeça dela, dessa forma. Vou dar um nozinho, certo? Aqui direto no pescocinho dela, tá? E vou fazer um lacinho. Depois que eu fiz esse lacinho, eu vou arrumando ele e vejo o tamanho que eu quero, tá? Se eu quero ele um pouquinho maior, se eu quero um pouquinho menor, eu vou arrumando aqui o lacinho da nossa bruxinha, tá? E agora é só cortar o excesso do fio, tá? Então, aqui eu corto. Para esse lacinho ainda ficar mais firme, você pode colar com um pinguinho de cola instantânea, tá? Você coloca um pinguinho de cola instantânea direto no nozinho, que ele não vai soltar mais, tá? E ela vai ficar assim, com o corpinho, a roupinha e o cabelinho pronto. Agora, vamos fazer os acessórios, que é o chapéu e a vassoura. Para fazer a vassoura, você vai precisar de um palitinho de churrasco e o fio marrom terra, que é o fio mais clarinho, tá? Primeiro passo é você vai dar várias voltinhas aqui na sua mão, não tem uma quantidade exata, você pode dar várias voltinhas, tá bom? E você vai cortar esse fio. Corta aqui o fio e vou cortar aqui na parte de dentro também dessas várias voltinhas que eu dei, certo? Dessa forma. Agora, eu dobro ele ao meio e vou cortar também aqui na parte de cima, ficando essas duas partes, tá? Então, eu vou dividir ela ao meio. E agora, aqui no palitinho do churrasco, eu vou cortar aqui a ponta dele. Então, eu vou pegar um alicate de precisão e vou cortar ele aqui na posição que eu acho mais confortável e o tamanho que você desejar. Então, eu aperto e vou torar aqui a pontinha. Essa ponta que eu torei, eu vou deixar ela para baixo, tá certo? Nessa posição. E vou pegar esses fios cortados e vou colocar assim, tá? Bem rente aqui do cabinho, dessa forma. Olha só. Coloco o fio, coloco o cabinho dessa forma e com a outra metade eu vou colocar por cima, tá? Ficando assim, certo? Depois que eu fiz esse processo, eu vou pegar um pedacinho do fio marrom, certo? Dessa forma, e vou prender ele aqui, tá? Vou prender a ponta da nossa vassourinha dessa forma. Eu vou apertar bem, certo? Vou dar uma voltinha e vou dar vários nozinhos para firmar esse fio e não soltar. Agora, é só cortar o excesso. Agora, eu pego esse cabinho de vassoura, tá vendo que essa aqui ficou a ponta? Ela ficou toda para cima. E agora, eu vou levar essas pontinhas para baixo desse jeito. Então, eu vou arrumando bem essas pontinhas, tá certo? Para ficar por toda a volta desse cabinho, tá? Dessa forma. E agora, eu vou
pegar um fio, também na cor marrom, tá? Vou colocar a vassourinha nessa posição. E com o fio na cor marrom, eu vou prender aqui a parte do meio dela. Então, olha só, aqui tá a pontinha. Eu vou passar meu fio aqui. E vou dar algumas voltinhas. E vou prender dando um nozinho. Então, eu pego o fio inicial e o final. E vou dar vários nozinhos, prendendo bem aqui a nossa vassourinha. Tá bom? Então, dei um nozinho, 2 nozinhos, tá? E agora é só cortar o excesso, tá? Arrumo bem aqui a vassourinha. E agora eu vou cortar o excesso do fio, já cortando as pontinhas da vassoura, tá bom? E ela vai ficar assim, a vassourinha mais fofa e fácil de fazer. Agora, vamos fazer o chapéu da nossa bruxinha. Então, com o fio preto, eu inicio fazendo o anel mágico. Vou subir 2 correntinhas para iniciar. E essa correntinha não conta como ponto, tá? Vou colocar o primeiro ponto e eu começo a contar dentro do anel mágico. Então, dentro dele, eu vou colocar 6 pontos baixos. Fecho o anel mágico e já posso iniciar a próxima carreira. Na próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador e agora a carreira 2 e 3 serão 2 carreirinhas retas de ponto sobre ponto com 6 pontos baixos, tá? Então, você vai fazer as 2 carreirinhas de ponto sobre ponto com 6 pontos baixos cada uma. Finalizei as 2 carreirinhas, já posso tirar o marcador. Faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador e na carreira 4 eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ter 9 pontos baixos. Finalizei minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima e agora na carreira 5 eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Então, você vai trabalhar 2 pontos baixos e um aumento até chegar no marcador. Finalizei minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo e agora na carreira 6 eu vou trabalhar uma carreirinha reta de ponto sobre ponto, tá? Apenas ponto sobre ponto. Então, nessa carreira eu vou ter 12 pontos também. Finalizei minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo e agora na carreira 7 eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? Então, você faz um ponto baixo, coloca o marcador, faz 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 15 pontos baixos. Finalizei minha carreira, já posso tirar o marcador e vou iniciar a carreira 8. Faço um ponto baixo, coloco o marcador e na carreira 8 eu vou trabalhar 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Nessa carreira, eu vou finalizar ela com 18 pontos baixos. Finalizei minha carreira, tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente e na carreira 9 eu vou trabalhar uma carreira reta de ponto sobre ponto, tá? Então, para cada pontinho de base, você vai colocar um ponto baixo. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 18 pontos. Finalizei minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e na carreira 10 eu vou trabalhar 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ter 21 pontos baixos. Finalizei minha carreira e olha só como tá ficando. Agora eu vou tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima e na carreira 11 eu vou trabalhar 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final da carreira 11, eu vou ter 24 pontos baixos. Então, você vai seguir trabalhando até chegar no marcador. Finalizei minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente. E agora, na carreira 12, eu vou trabalhar 7 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 27 pontos baixos. Então, você vai seguir trabalhando nessa sequência até chegar no marcador. Finalizei minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente e na carreira 13 eu vou trabalhar 8 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 30 pontos baixos. Finalizei minha carreira, já posso tirar o marcador,
faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente, e agora na carreira 14, você vai trabalhar 9 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Você vai repetir esse processo até chegar no marcador, e ao final dessa carreira, você vai ter 33 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente, e agora na carreira 15 eu vou trabalhar 10 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ter 36 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, e agora na carreira 16 eu faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente para iniciar a minha carreira, e vou colocar 11 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ter 39 pontos baixos. Então, você vai seguir trabalhando até chegar no final dessa sequência. Finalizei minha carreira, tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente. E agora, na carreira 17, eu vou trabalhar 12 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? Então, você vai colocar 12 pontos baixos e no próximo um aumento. Então, você vai repetir esse processo até chegar no marcador, e ao final dessa carreira, eu vou ficar com 42 pontos baixos. Finalizei minha carreira, faço um ponto baixo, coloco o marcador, e agora na carreira 18, eu vou trabalhar 13 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final da carreira 18, eu vou ficar com 45 pontos baixos. Então, você vai repetir essa sequência até chegar no marcador. 13 pontos baixos e um aumento. Finalizei a minha carreira, agora vamos trabalhar a carreira 19 de uma forma diferente, tá? Então, eu vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador, e agora eu vou trabalhar por toda a volta essa sequência de aumento. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Então, vou repetir esse processo até chegar lá no marcador, e ao final dessa carreira, eu vou ficar com 66 pontos baixos, tá? Então, você só vai seguir fazendo um ponto baixo e um aumento. Essa é a nossa primeira carreira da aba do nosso chapéu. Então, aqui eu vou começar a abrir o chapéu. Então, você vai fazer um ponto baixo e um aumento até chegar lá no final. Finalizei minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente, e agora na carreira 20 eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? Essa é a nossa segunda carreira de aumento da aba do nosso chapéu. Então, você vai trabalhar 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta até chegar lá no final. Cheguei aqui no final e olha só como tá ficando lindo esse chapeuzinho. Ele vai ficar esse efeito babadinho mesmo, tá bom? Pode ficar tranquilo. Agora, vamos iniciar a carreira 21. Então, na carreira 21, eu vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador para não perder o início dela e vou fazer uma carreira reta de ponto sobre ponto até lá no final. Então, para cada pontinho de base, você vai fazer um ponto baixo até chegar no marcador. Cheguei aqui no final, já posso tirar o marcador e vou fazer um ponto baixíssimo e mais um ponto baixíssimo, e já posso cortar esse fio, tá bom? Corto ele, puxo e vou no mesmo pontinho onde eu fiz meu último ponto baixíssimo, eu vou puxar esse fio levando lá para trás e vou fazer o acabamento no fio. E ele vai ficar assim, o nosso chapeuzinho. Se você preferir, você pode utilizar ele dessa forma, que fica uma graça também, tá? Mas eu vou estar colocando 2 carreirinhas de ponto baixíssimo no nosso chapéu. Então, para começar, eu vou fazer com a cor roxa. Então, aqui, ó, tá nosso chapeuzinho. E você vai contar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Na carreira 4, eu vou colocar minha agulha, tá? Dessa forma, eu vou puxar o meu fio dessa forma. E vou fazer uma carreirinha de ponto baixíssimo, tá? Pegando o fio lá de trás. Então, é só seguir fazendo uma carreira de ponto baixíssimo por toda a volta até chegar lá no final. Então, é bem simples, é só ir fazendo ponto baixíssimo por toda a volta. Finalizei minha carreira de ponto baixíssimo e olha só como ficou. Agora, eu já posso cortar o meu fio, tá? Puxo essa laçadinha e vou levar aqui para a parte de trás. Primeiro passo. Aqui, se você perceber, tem as laçadinhas que eu iniciei. Então, por baixo dela, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Coloco a agulha nessa posição. Puxo, certo?
coloco para trás, saindo no meio desse meu último ponto, tá? E levo esse fio para baixo, dessa forma. Com esses 2 fios, que é o fio inicial e o final que eu acabei de cortar, eu vou dar nozinho. Então, vou dar 2 nozinhos, mas você pode estar dando o acabamento da sua preferência, tá bom? E aqui é só cortar o excesso. E ele vai ficar assim, a parte de trás e a parte de cima dessa forma, tá bom? Agora, com a primeira carreira pronta, eu vou fazer a carreira na cor amarela. Como eu vou fazer isso? Na mesma carreira onde eu fiz a carreira de ponto baixíssimo na cor roxa, eu vou passar meu fio e vou fazer mais uma carreira de ponto baixíssimo na cor amarela, tá? Você pode fazer na carreira de cima, que dá certo também, mas aqui eu tô fazendo na mesma carreirinha, tá bom? Então, você vai passar o fio e vai seguir fazendo a carreirinha de ponto baixíssimo. Olha só, na mesma carreira, tá bom? Mas você pode fazer na carreira de cima também, que dá super certo. Então, você vai fazer esse processo por toda a volta até chegar lá no final. Cheguei aqui no final, eu fiz o mesmo acabamento que eu fiz na carreira anterior. E o nosso chapeuzinho está prontinho. Você pode dobrar para dar um efeito ainda mais legal à sua peça. E a nossa bruxinha ficou prontinha com todos os seus acessórios. Gostou da aula de hoje? Deixe seu comentário bem legal, se inscreve no canal Linhas Correntes para não perder nenhuma aula que está tendo por aqui. E quando fizer sua bruxinha, não esquece de marcar o perfil Ana Raquel Crochê e Linhas Correntes lá no Instagram. Um cheiro bem grande.